meu nome é Anitta e esse aqui é o Historiar-se. E no último vídeo do ano, do canal, desse ano de 2020, que a gente não vê a hora de acabar, eu quero falar sobre uma palavra, a palavra diálogo, que está tão presente no nosso dia a dia enquanto profissionais da educação, mas que às vezes a gente não dá muita bola para ela ou a gente perde um pouquinho do significado dessa palavra no nosso cotidiano. Então fica comigo depois da vinheta para descobrir o que é diálogo e por que ele é tão importante para a educação. Bom, antes de começar o vídeo, quero mandar um beijo super especial para os nossos apoiadores no Padrim. Vocês ajudam o nosso canal e mais além. Se tu tá curioso para saber quais são as recompensas de apoiar o nosso trabalho, dá uma olhada aqui no link na descrição do vídeo. Então, antes da gente ir para uma reflexão mais sobre o que é diálogo, eu queria retomar o significado dessa palavra no dicionário. Lá no dicionário Aurélio, a palavra diálogo, ela significa fala interativa entre duas ou mais pessoas, conversa, troca de ideias, discussão que busca um acordo entre as partes. A etimologia da palavra diálogo, ela vem da palavra grega dia mais logos. Dia significa um com o outro, não é aquele de dois, né, que às vezes as pessoas se confundem, é dia. E o logos, que tem muitos significados, mas que podem ir para a área do significa palavra, argumento, narrativa, discurso. Para falar sobre diálogo, eu me baseei em dois livros, mas mais em um do que o outro, mas eu queria trazer esse livro aqui, que é Ensinando o Pensamento Crítico, da Bell Hooks, que está pela editora Elefante aqui no Brasil. E esse livro vai ter vídeo só sobre esse livro aqui no canal, porque ele é maravilhoso, mas esse livro tem lá o ensinamento 8, que fala sobre conversação. Bom, conversação seria diálogo, né? E a Bell Hooks vai trazer ali que essa conversação, esse diálogo dentro do espaço escolar, ele é super importante para que no ambiente escolar esses estudantes eles se vejam como portadores de uma voz, né? Eles se vejam enquanto sujeitos que têm voz e que têm coisas importantes a dizer. Depois o Paulo Freire, né, vai colocar, então, que vai ser o nosso orientador desse vídeo hoje, ele vai colocar que o diálogo ele é muito importante porque não é só o professor dando aula ali, o educador dando aula ali, que vai acontecer o ensino, a educação. O ensino ele acontece quando as duas partes dessa dinâmica dialogam entre si, então o educador com os educandos. Então, a educação não é só de um lado para o outro, mas de ambos os lados, né? A gente também aprende muito com os nossos educandos. Então, por fim, essa conversa, diálogo, ela é uma força motriz dentro da sala de aula, né? A gente tem visto muito na pandemia o quanto essa falta de diálogo, né? Às vezes o professor parece que falando sozinho ali, né? Os alunos não ligam a câmera, não falam nada. Então, esse diálogo ela é a força motriz da sala de aula e é o que faz a sala de aula ser um ambiente tão enriquecido. Mas não só o diálogo dentro da sala de aula, né? A gente pode pensar ali, segundo Paulo Freire, né, que o diálogo ele é a ação transformadora do mundo. Então, ele é super importante para a gente transformar o mundo, a gente estar em diálogo. Só que para esse diálogo verdadeiro acontecer, o Paulo Freire vai elencar alguns elementos que são constitutivos desse diálogo, que eu vou falar um pouquinho depois. Antes disso, eu queria trazer uma discussão que eu vi, que eu achei super interessante no artigo do Ernesto Galli e da Fabiana Braga, sobre a mudanças do que o Paulo Freire entende no diálogo na obra dele. Inicialmente, na Pedagogia do Oprimido, ele entende o diálogo como um meio para se atingir algo. Já no Pedagogia da Esperança, né, uns anos depois, quando ele escreve o Pedagogia da Esperança, ele vai colocar, então, o diálogo como a base da sua teoria, como sendo o que vai, né, sustentar a teoria dele. E aí, segundo esses autores que eu comentei, eles dizem o seguinte: as relações dialógicas, ou seja, as relações em diálogo, possibilitam que as pessoas transformem o mundo e sejam transformadas por ele em diálogo. Então a gente se transforma a partir dessa escuta verdadeira e troca verdadeira. Então, como eu estava falando, né, esse diálogo verdadeiro, para ele acontecer, ele precisa de alguns elementos constitutivos, que o Paulo Freire vai dizer que são o amor,
a fé, a humildade, a confiança, a esperança e a criticidade. São esses 6 elementos que vão fazer com que a gente tenha diálogos verdadeiros uns com os outros, não só no ambiente da sala de aula, mas também na nossa vida, né? Então vamos explorar um pouquinho cada um deles, e para isso eu peguei algumas citações do que ele coloca nessa parte do texto no livro Pedagogia do Oprimido. Então, o primeiro é o amor, e ele vai dizer então que o amor ele é um ato de coragem, é um compromisso com a humanidade. E aí abre aspas, né? O ato de amor está em comprometer-se com uma causa. Se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, não me é possível o diálogo. Então eu preciso ter esse ato de amorosidade, né? Que ele fala bastante também na teoria dele. Eu preciso amar. Se eu odiar, eu não vou conseguir dialogar com essa outra pessoa. O segundo elemento é a fé. E o que ele vai dizer sobre isso? Não há também diálogo se não há uma intensa fé nos homens, fé no seu poder de fazer e de refazer, de criar e recriar, fé na sua vocação de ser mais, o que não é privilégio de alguns eleitos, mas direito dos homens. Então a gente tem que ter fé nas pessoas, né? A gente não pode entrar numa discussão, num diálogo ali, achando que aquela pessoa não acreditando no potencial daquela pessoa, né? Então a fé, ali o acreditar no outro. Já na humildade, ele vai dizer o seguinte: como posso dialogar se alieno à ignorância, isto é, se a vejo sempre no outro e nunca em mim? Como posso dialogar se me fecha a contribuição dos outros, que jamais reconheço e até me sinto ofendido com ela? Então, essa humildade que a gente tem que ter quando a gente está conversando com outra pessoa, né? A gente não pode se achar superior àquela pessoa, né? A gente está tentando estabelecer uma troca aqui. Se eu estou tentando estabelecer uma troca, eu não posso me achar superior àquela outra pessoa. E aí isso vai muito no cerne, né, da pedagogia, no sentido do professor não se achar superior aos seus alunos só porque tem uma formação. Porque todo mundo tem saberes, né? Ele fala bastante isso. Todo mundo tem saberes, só que são saberes diferentes. Depois tem a confiança. Então a confiança, ela quer dizer, vai também um pouco no sentido da humildade, né? Mas a confiança é no sentido da relação horizontal, né? O diálogo é uma relação horizontal. E ele vai dizer o seguinte: a confiança implica o testemunho que um sujeito dá aos outros de suas reais e concretas intenções. Então eu preciso confiar no outro, de que o outro tá me trazendo as suas reais intenções, né? Ele não tá tentando entrar num jogo ali de discussão. Depois a gente tem a esperança, né? Ele vai dizer assim, e eu amo essa frase, é minha frase preferida do mundo inteiro: não é, porém, a esperança um cruzar de braços e esperar. Movo-me na esperança enquanto luto, e se luto com esperança, espero. E daí ele vai dizer o seguinte: se o diálogo é o encontro dos homens para ser mais, não pode fazer-se na desesperança. Então eu tenho que ter, que nem a confiança, né? Eu tenho que ter a esperança, a fé, né, também, de que todo mundo pode ser mais. Eu tenho que ter esse encanto pelo mundo, né? Então a esperança é basicamente isso. Se eu já entrar num diálogo já desesperançoso, eu não vou conseguir dar o melhor de mim naquele diálogo, né? Eu já vou pensar, essa pessoa, ela é assim, 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 então nem adianta conversar com ela, né? Eu acredito que não, a gente tem que ter essa esperança, né? Por último, a criticidade. E ele vai dizer o seguinte: este é um pensar que percebe a realidade como processo, que capta em constante devenir e não como algo estático. Então é a permanente humanização dos homens que vem do pensamento crítico. Da desnaturalização do mundo. Então a gente não pode entender que as coisas estão estáticas, a gente tem que ter o pensamento crítico de ver que as coisas nem sempre foram assim, né? A gente criar esse pensamento crítico também no nosso diálogo, né? Quando a gente está conversando com alguém, a gente não pode sempre aceitar tudo que aquela outra pessoa tá passando. Enfim, né? Ter essa criticidade no nosso diálogo. Então, o que eu queria trazer de discussão sobre esse vídeo, né, é a gente pensar qual é a qualidade dos diálogos que a gente está tendo, não só a nível profissional, dentro da sala de aula, com os nossos colegas na escola, comunidade, enfim, mas também a nível pessoal, né? Eu acho que é bem importante a gente pensar sobre isso. E aí, óbvio, né, que nem sempre a gente vai conseguir
ter um diálogo verdadeiro, principalmente com pessoas que estão propagando discursos de ódio, né? Até porque quem está propagando o discurso de ódio já não tá indo lá na questão do amor, né? De estar aberto. Então é muito difícil a gente estabelecer um diálogo com pessoas que não estão preocupadas com o diálogo, né? Com esse diálogo verdadeiro. Então, realmente aí fica complicado, né? As duas partes precisam estar com esses elementos constitutivos bem fortes para ter um diálogo que seja legal, né? Bom, por fim, eu queria dizer, né, esse é o último vídeo do ano, então eu queria dizer que tomara que 2021 a gente consiga pensar mais sobre a qualidade do nosso diálogo, principalmente com os nossos educandos e as nossas educandas. Será que a gente está realmente dialogando com eles ou a gente está fazendo um monólogo? Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A bibliografia, né, as referências estão todas aqui na descrição, recomendo bastante ler A Pedagogia do Oprimido, né, como sempre, e também esse artigo que eu comentei antes sobre o diálogo na obra freiriana. Maravilhoso 2021 para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!